Olá pessoal, boa tarde. Quarta-feira, dia 12 de setembro, o Bate-Papo Esportivo está começando aqui na TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre o futebol e ainda interage com o telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro vai com força máxima hoje contra o Palmeiras. Atlético começa os preparativos para o clássico de domingo. Lateral sofre lesão e desfalca a América nas próximas rodadas. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e convidamos você a participar com a gente para fazer interação entre você e os nossos comentaristas. Ana Cláudia Mascarenhas, boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa aí para participar com a gente. Lógico, boa tarde, Breno, boa tarde a todos. Pessoal, participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984950038, 984950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Então, mandem sua opinião sobre esse jogo importante de hoje pela Copa do Brasil entre Palmeiras e Cruzeiro. Contamos com a sua participação. O pessoal de casa não viu, mas os bastidores aí que a gente faz pro Facebook, você foi perguntado aí para que time você vai torcer hoje, Palmeiras e Cruzeiro, você falou América? Eu falei que estou torcendo para o América no final de semana, mas é claro que hoje vou torcer para o Cruzeiro, assim como se tivesse Atlético, eu torcer para o Atlético contra qualquer time que não seja de Minas. Eu torço para todos os times de Minas Gerais, né, gente? E qual é a sua expectativa? Você vai ser um jogo difícil hoje? Tenho certeza que vai ser um jogo difícil. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não é um jogo fácil não, é tudo muito difícil, bem disputado. E primeira partida lá em São Paulo, com a torcida toda do Palmeiras em peso, mas eu acredito que o Cruzeiro tem capacidade para vencer, inclusive, hoje. Então, no final do programa você vai falar seu palpite aí, mas a gente quer saber do pessoal de casa, né? Claro. Então, o pessoal de casa manda os palpites aí pra gente saber como é que tá aí o clima da torcida do Cruzeiro pra esse jogão de hoje. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais do programa. O Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos aí pra vocês. Assuntos de hoje, claro, jogão de hoje à noite da Copa do Brasil. Vamos falar tudo sobre esse Palmeiras e Cruzeiro. O Atlético se representa hoje, já pensando nesse clássico do final de semana. Aí é Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, falar também do América. Afinal, não teve notícia boa pelo lado lá do América. Vamos conversar sobre isso aqui e também sobre o próximo jogo do América no final de semana. Começando aqui então com Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. Expectativa para o jogão de hoje aí. Dedé já está na área. Dedé já está em São Paulo. Vai para o jogo e sua expectativa para esse jogo? Um abraço, Breno, um abraço para quem acompanha o Bate-Papo Esportivo em casa, nas redes sociais. Realmente, Breno, você falou muito bem, é um grande jogo, a gente vai ter uma partida de futebol muito grande entre dois clubes gigantes do futebol nacional, e o Cruzeiro aí fez todo um esforço para contar com o Dedé, pegou um voo logo depois da partida do Brasil contra El Salvador, Brasil que goleou El Salvador, não poderia ser diferente, né? Uma seleção inexpressiva no futebol mundial, e o Dedé vai ser um reforço considerável para o Cruzeiro, veio já se preparando no avião, um avião todo chique, né? Veio fazendo tratamento lá para recuperar do desgaste físico que teve no amistoso lá em Washington, e a partida entre Cruzeiro e Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque vale muito, porque vale vaga na final da Copa do Brasil. Tá aí, grande Leandro, seja bem-vindo aí. E ó, é dose dupla, né? Porque tem emoção hoje, Copa do Brasil, e tem emoção final de semana, clássico. Clássico que para Minas Gerais. Clássico é clássico, né? Boa tarde, Breno, boa tarde a todos. É verdade, mas o foco é hoje. Hoje é o foco do Cruzeiro, é a Copa do Brasil. Isso aí, eu vi até a entrevista do Thiago Neves já deixando bem claro isso aí. E final de semana, vamos esperar um pouquinho, vamos aguardar um pouquinho. Claro que é clássico, já mexe com a cidade, mexe com os clubes, mas o foco é hoje do Cruzeiro. Grande Filipão, seja bem-vindo, Felipe Mento. E aí, você está preocupado com essa situação do América aí, perdendo jogador, um empatezinho? Não foi nada bom contra o Ceará. Como é que você está, a sua expectativa aí, vendo esse momento do América?
Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos acompanham TV Horizonte pelas redes sociais. Não foi o resultado que a torcida do América esperava. Acho que ali faltou um pouquinho mais de ambição para o América sair com esses 3 pontos, que seriam importantíssimos para essa sequência do Campeonato Brasileiro. E agora é mais uma dor de cabeça para o Adilson, que arrumou bem a defesa do América e ainda tem alguns pontos críticos na criação e no ataque do time. Pontos a serem melhorados para que o América continue nessa caminhada para rumo a ficar na Série A. Pois é. E a gente não pode esquecer que hoje não tem só o jogo do Cruzeiro pela Copa do Brasil, né? Tem um outro jogo também que vai parar. Flamengo. Afinal, é o confronto das 2 maiores torcidas do Brasil. É um jogo que sai, de repente, o possível, né? Vamos colocar, se o Cruzeiro passar, né? Possível finalista ao lado do Cruzeiro. Nós estamos falando de um Flamengo e Corinthians, hoje à noite. E é a competição que Flamengo e Corinthians ainda disputam esse ano. Já não estão tão bem no Campeonato Brasileiro, o Flamengo já vê os líderes se afastando. É o que restou para Flamengo e Corinthians é agora a Copa do Brasil. Então vão com tudo para conseguir essa vaga na final. Então vamos colocar na tela aí, ó, os jogos de hoje aí, pra gente conferir os horários, tudo direitinho. Pessoal, conferir na agenda aí, coloca pra gente aí, ó. Então nós temos hoje 2 jogos, a semifinal, os 2 jogos no mesmo horário, né? Em São Paulo, no Allianz Parque, tem o Cruzeiro 9h45 contra o Palmeiras e no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Quem que é o favorito entre Flamengo e Corinthians aí pra você, Leandro? Para mim é o Flamengo, favorito. Mas desse jogo ou do confronto? Não, desse jogo, no momento. Quem passa? Ah, Breno, citar quem passa é muito difícil, né? São 2 times de massa, 2 times que tem camisa. Favorito é o Flamengo. Só que o favorito é antes da bola rolar. Dentro de campo, né? Tem uns detalhes que conta muito. Então, acho que é difícil apontar um favorito hoje. Quem vai passar para a final? E aí, O favorito, concordo com o Leandro, o favorito é o Flamengo, por vários motivos. O Flamengo é um time que tem o técnico há mais tempo que o Corinthians no comando, tem um time mais encaixado que o Corinthians, não perdeu peças importantes, principalmente o Vinícius Júnior, mas perdeu poucas peças. O Corinthians refez praticamente todo o time durante o ano de 2018, passa por problemas burocráticos da diretoria, passa também por problemas com o próprio treinador que chegou agora, está conhecendo o grupo, Jair Ventura, o Osmar Loss deixou o comando da equipe principal. Então o Corinthians deste ano é totalmente diferente do Corinthians do ano passado, aquele time que era muito mais regular, era um time complicado de se jogar, principalmente na Arena Corinthians, o jogo agora no Maracanã. Então o Flamengo, na minha opinião, é o favorito. Aí tem aquela velha história, a velha máxima, nem sempre o favorito vence o confronto, ainda mais por se tratar de um torneio mata-mata, como a Copa do Brasil, que esse tipo de torneio é bem traiçoeiro. Você vai junto com os 2, Filipão, nessa? Acredito que sim, vejo o Flamengo mais pronto para passar de fase. Tem mais elenco, tem mais jogadores que podem fazer diferença nesse momento decisivo. Então, acompanho, acho que o Flamengo tem totais condições para eliminar o Corinthians. E é válido gastar o dinheiro que o Flamengo e que o Cruzeiro gastaram para poder trazer jogador para uma final? É tão imprescindível assim a presença, por exemplo, do Paquetá para o time do Flamengo num jogo como esse? O Paquetá, hoje, apesar de jovem, tem jogadores mais experientes que ele ao lado no elenco do Flamengo, mas hoje é o grande jogador do Flamengo. Então vale a pena gastar o dinheiro que gastou? Acredito que sim, acredito que sim. Pelo lado do Cruzeiro também vale? Breno, eu acho muito relativo, né, isso, né? Claro que o Dedé vive, não tem que falar do Dedé, mas eu acho que o Cruzeiro tem um elenco, já diferente do Flamengo, né? Eu acho que tem peça de reposição o Cruzeiro, não que o Dedé não vai fazer falta, claro que faz. Mas eu acho que o Flamengo em si, eu acho que é preciso. Ainda mais os 2, né? Tu ainda estava falando do Cuejá, também. entendeu? Então, eu acho que o Flamengo sim. Agora, o Cruzeiro nem tanto. Claro que gastou esse dinheiro pro Dedé jogar. Sim. Tem que jogar. Só que, não vamos falar eu acho, mais pra frente pensando no grupo, eu acho que o Flamengo, com certeza... Precisa mais do Paquetá hoje do que o Cruzeiro do Dedé. Agora, Filipão, notícia ruim na América, né? O lateral esquerdo, Giovani, sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. Isso vai desfalcar o América aí nas próximas rodadas do Brasileiro. A gente sabe que não vem parada fácil para o América, porque é Botafogo fora, é São Paulo fora. Como é que fica o desfalque do Giovani, que vinha sendo um titular e ainda jogando no meio?
jogando no meio e no ataque. O Giovani, desde da passagem do Anderson Moreira pelo América, o Anderson já testava o Giovani nessa posição mais avançada. Com o Adilson já fixou o Giovani por ali. O Giovani só fez partidas pela lateral com o Adilson quando o Carlinhos não podia jogar. Então fixou o Giovani como um atacante, jogando ao lado do Luan ou do Rafael Moura. Vai fazer muita falta, até porque o ataque do América ainda é o ponto crítico dessa equipe. O América com o Adilson vem se defendendo muito bem, vem sofrendo poucos gols, mas ainda falta aquele algo a mais. Falta o ataque acertar mais para que o América deixe de sofrer tantos sustos. Giovani já está fora do jogo contra o Botafogo, contra o São Paulo também é bem difícil. É possível uma volta dele para o jogo aqui na Independência contra o Corinthians, mas a gente tem que aguardar ainda. E como a gente estava falando do Paquetá, do Dedé, talvez eu não veja um substituto à altura do Giovani hoje para entrar nesse ataque do América. O Rafael Moura ainda não correspondeu, a gente não sabe se vai ter essa sequência. A gente espera a volta do Gerson Magrão, que fez muita falta contra o Ceará também. Agora a gente fala Quem diria, né? Pois é. Quem diria, Gerson Magrão. Mas eu tenho que dar o braço a torcer aqui, porque sou um dos críticos ferrenhos ao Gerson Magrão. Inclusive, cheguei a dizer que ele estava sem espaço no América, poderia ter sido negociado. O CSA tentou contratar o Gerson Magrão recentemente, o América negou, mas de fato com o Adilson Batista ele tem tido um papel principalmente tático muito importante nesse time do América. O técnico tem que saber trabalhar o jogador. O Leandro está aqui, ele pode falar muito bem a respeito disso. Tem jogador que não rende com um determinado técnico, também um momento fora de campo. Não estou dizendo que ele era baladeiro nem nada. É um momento fora de campo que a gente fala, é o psicológico de uma forma geral. Mas, de fato, o Gerson Magrão tem sido importante taticamente para o América, porque está trabalhando. Já conheci o Adilson Batista e isso faz a diferença. Agora, que caminho esse, hein? Botafogo Sequência fora, pesada. São Paulo fora, e aí você lembrou bem, ainda tem o Corinthians dentro de casa. E depois clássico contra o Atlético. Sequência bem complicada. É a hora da afirmação. Depois dessa sequência a gente vai ver se o América vai mesmo se estabelecer ali no meio da tabela para brigar talvez por uma vaga de Sul-Americana e deixar para trás essa zona de rebaixamento. Depois dessa sequência, a gente vai ter uma visão para ver o que o América vai fazer até o final do Brasileiro. Tá aí, Filipão, tá otimista? Otimista, acho que tem pontos a melhorar. O Adilson conhece todo o elenco, deu oportunidades para o Lincoln, que chegou agora também. O Lincoln jogou praticamente o jogo todo contra o Ceará, no lugar do Giovani, que se machucou no início. Ele vai rodando o elenco e agora ele já conhece todas as peças. Para escalar quem está melhor, ele vai escalar e o América vai para cima do Botafogo. Vamos falar mais de América no transcorrer da semana, então, sobre esse jogo difícil contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, hein, pessoal, se você está precisando de um emprego, mande seu currículo para o mundiale.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre esse jogão de hoje, entre Palmeiras e Cruzeiro. Não sai daí.